Olá, saudações. Meu nome é Matheus. Estou representando aqui o grupo junto com a Mislene e o Bruno. Essa é a nossa apresentação do último Tech Challenge do curso de pós-graduação IA para Devs da FIAP. E nosso desafio final foi desenvolver um software, né, que possa receber uma imagem de diagrama de arquitetura de software, né, um diagrama relacionado, né, à área de software, e identificar, através de uma análise usando a metodologia STRIDE, possíveis ameaças que existem ali, né, algumas falhas, né, o que não foi contemplado ali naquela arquitetura. Então aqui, ó, abri aqui, né, para a gente poder repassar STRIDE, Spoofing, Tampering, Repudiation, Information Disclosure, Denial of Service e Elevation of Privilege. São as 6 categorias do STRIDE, né? A gente vai ver elas detalhadas aqui no exemplo da nossa aplicação. Muito bem, para a nossa aplicação, nós chamamos ela de FIAPUS, FIAPUS AI, porque usa inteligência artificial, né, para fazer essa análise. Criamos um mascotinho aqui, é o FIAPUS, que é inspirado no popularmente conhecido, né, o cachorro da raça Fiapo de manga, que tem os pelos parecendo um caroço de manga chupado, né, um fiapo de manga. E esse aqui é o FIAPUS, ele vai nos orientar aqui no uso da ferramenta, né. Essa ferramenta é um MVP. Então, apesar aqui, né, da gente ter algumas opções de relatórios e suporte, a gente no MVP desenvolveu só o básico, né, que é receber um diagrama, analisar ele com IA e trazer esse resultado. Então, as outras funções, apesar de estarem aqui, elas não estão funcionando. Mesmo após a questão de notificação e usuário. Muito bem. Aqui a gente fez uma etapa antes, onde a gente seleciona qual o tipo do nosso diagrama. A gente separou aqui em 3 categorias mais comuns, que seriam diagrama conceitual, high level, diagrama lógico funcional e diagrama físico e infraestrutura. Por que a gente fez isso, né? A gente reparou com os testes, né, que a IA ela era mais precisa quanto mais orientação a gente já dava, né? Então, quando a gente faz o upload de um diagrama e já fala para a IA, olha, IA, esse é um diagrama físico, infraestrutura, então ela já sabe exatamente o que ela deve avaliar ali, né, mais específico para esse tipo de diagrama. Um diagrama conceitual, a IA sabe que ela vai entender, né, que não precisa ir nos detalhes, porque aquele diagrama não supõe, né, que está cobrindo detalhes, ele é conceitual. Então aqui a gente consegue ter uma análise mais precisa, né? Se não tiver certeza de qual é o tipo ou não se enquadrar bem em nenhum dos 3, a gente tem o outro tipo de diagrama também. Aqui agora a gente vai fazer então um exemplo. Eu vou enviar aqui um diagrama conceitual, o exemplo que a gente tem aqui, e mandar para análise. Aqui no loading, né, a gente está chamando a API da OpenAI, LLM da OpenAI. A gente desenvolveu um prompt que eu vou mostrar depois para analisar esse diagrama. Enquanto carrega aqui, né, que demora um pouquinho para fazer o upload e análise da imagem, a gente pode olhar aqui no código. Então essa é a parte principal aqui do código. Essa é a função que a gente analisa o diagrama, né, passa aqui o modelo, e esse aqui é o nosso prompt. Você é um especialista em segurança de software e Threat Modeling usando a metodologia STRIDE. O objetivo é gerar um relatório em PTBR de ameaças STRIDE estruturado em JSON a partir do diagrama fornecido. Aqui a gente informa o tipo de diagrama, que recebe aqui na função, né? E as diretrizes por diagrama, né? Então a gente tem um prompt personalizado dependendo de qual é o tipo de diagrama. Então, diagrama high level, priorize trust boundaries implícitos, identifique a ausência de controles. Diagrama lógico funcional, análise de fluxo entre componentes, físico e infraestrutura, exposição de redes, isolamento, serviços públicos e privados. Então, tem alguns pontos de atenção a mais que a IA deve levar dependendo do tipo de diagrama que a gente está injetando no prompt dinamicamente. Regras obrigatórias para todos os diagramas, né? Que é retornar um JSON válido, não incluir texto fora do JSON,
seguir estritamente o esquema, eu vou mostrar aqui também. Baseie-se apenas no que é visível ou inferível no diagrama, então não inventar um erro, né? Declarar suposições e incertezas explicitamente. Então, vocês vão ver, né, que aí ela vai dizer, né, o quão confiável ali é aquela ameaça, né, que ela detectou, e não inventar componentes inexistentes. Deixando claro aqui para a IA, né, a metodologia STRIDE. E aqui é o nosso esquema, né? Aqui eu vou passar ele rapidamente, mas é um modelo que a gente definiu aqui para usar dentro dos nossos componentes. É separadinho exatamente no que a gente precisa para renderizar os componentes. Tudo bem? Já terminou aqui o resultado da análise. Esse nosso diagrama, que é esse daqui, né? Eu deixei ele aqui o preview. Está com risco geral médio. O diagrama possui alguns riscos que precisam de sua atenção. Então ele detecta os componentes do diagrama. Então aqui User, Web Server, Database e Third Party API. Identifica os Trust Boundaries, né, os limites de confiança. Que no caso aqui, né, é do Web Server para o banco. E dependências externas. No caso aqui, uma Third Party API é uma dependência externa, né? A API não é nossa. A gente tem um gráfico resumido aqui dos riscos dessa nossa aplicação. Então ele detectou aqui no total 8 ameaças, separadas por categoria, né? Foi basicamente uma de cada categoria, mas no Information Disclosure temos 3. E aqui mostra os componentes mais críticos, né? Os que mais têm ameaças ou ameaças mais severas. E aqui a gente vê a análise componente por componente. Então, componente user, né? Esse daqui início. A gente detectou uma ameaça da categoria spoofing com risco high. A gente pode clicar aqui, ó, usuário falso ou mal intencionado, acessa o web server. E quando a gente clica aqui, a gente tem uma descrição mais detalhada. Aquele ponto, né, que a gente comentou da credibilidade. Então, isso aqui a IA não está inventando, isso está lá. E é realmente um risco alto de um atacante poder tentar se passar por um usuário legítimo e acessar recursos não autorizados no web server. Então tem um exemplo aqui de cenário de ataque, né, um phishing, né, algum meio que o atacante pode usar para roubar a credencial e se passar por um usuário legítimo. O impacto, né, é um acesso não autorizado. E tem recomendações para evitar esse tipo de ameaça. Implementar autenticação forte, monitorar tentativas anômalas de acesso. Perfeito. Seguindo, a gente vê aqui, né, os outros componentes. O web server aqui teve 5 ameaças detectadas, inclusive uma critical aqui, né, modificação não autorizada das consultas ao banco, ataque de injeção SQL. Então, todos aqui a gente pode entrar e ver no detalhe as ameaças detectadas para cada um dos componentes, né? E no final a gente tem aqui um resumo, recomendações gerais de curto, médio e longo prazo. É baseado, né, obviamente, na severidade, o risco, né, de cada ameaça. Então, normalmente aqui no curto prazo a gente vai ter as ameaças mais graves, né, mais perigosas, que precisam ser resolvidas para ontem. E para ir tratando aqui, né, ao longo do tempo, né, se for um diagrama, né, de algo que já está em produção, já está em andamento, para ser tratado durante isso. Essa nossa aplicação, para deixar o vídeo aqui mais simples, a gente também vai passar um outro diagrama para poder testar, dessa vez um diagrama um pouquinho mais complexo. Eu vou deixar carregando aqui e volto quando tivermos o resultado da análise. Muito bem. Essa análise aqui, né, tivemos um risco geral alto. Aqui, né, o FIAPOS ele modifica o roxinho, né, como tem um risco maior, ele ficou triste, que a situação aqui tá mais perigosa. É um diagrama bem grande, com muitos componentes, né, muitos trust boundaries, muitas dependências externas. Então esse exemplo aqui é para mostrar, né, que ele faz uma análise completa mesmo de diagramas mais complexos. Aqui também 8 ameaças, né, ao longo todos esses componentes. E a gente tem aqui o resultado da mesma maneira. Muito bem, e para vocês poderem testar, né, quem for avaliar, está disponível
nossa plataforma nesse link, fiapusai.vercel.app. Vai estar também no PDF que a gente vai entregar, para que vocês possam também validar com os diagramas, né, da tarefa. E esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado, né, pelo curso, né, pelo tempo no curso, pelo tempo investido. E agradecemos. Nos vemos.